Olá, eu sou o Charles Hobbs e mais uma vez venho apresentar um breve estudo bíblico baseado no que é proposto pela revista editada pela CPAD. Mas primeiro vamos pedir a Deus. Deus nos ajuda mais uma vez a cumprir essa tarefa, esse nosso ID. Preciso da sua ajuda, Senhor. Me ajuda, em nome de Jesus. Amém. O tema deste trimestre, o último deste ano de 2022, trata do anúncio da justiça divina por meio do profeta Ezequiel. Serão 13 lições que vão nos trazer conhecimento daquilo que Deus tem preparado para a humanidade como um todo e para seu povo de uma maneira específica. A lição número 1 trata justamente de Ezequiel, o profeta atalaia de Deus. A segunda lição fala sobre o fim, vem o fim. A terceira sobre as abominações do templo. A quarta, quando vai ser a glória de Deus. A lição 5 trata de se lutar contra os falsos profetas. A 6, sobre a justiça de Deus. A 7, mostrando que a responsabilidade é individual. Na oitava lição, o bom pastor e os pastores infiéis. Na lição 9, Gog e Magog, um dia de juízo. Na lição 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. A lição 11, a visão do templo e o milênio. A lição 12, imersos no Espírito nos últimos dias. E finalmente a lição de número 13, que tem o tema O Senhor está ali. A lição de número 1 fala do profeta Ezequiel, chamado atalaia de Deus. Atalaia, eles eram homens que tinham a função de vigias e que ficavam sempre sobre muros ou nas torres das cidades. Com a segurança dada pelo atalaia, os moradores da cidade podiam então dormir sossegados, porque alguém estava de plantão. E caso acontecesse assim uma anormalidade, a segurança de todos estava garantida. O atalaia tocaria a trombeta, então despertando todo mundo. Quando o perigo se aproximava, eles tocavam um instrumento chamado shofar. Na ilustração da lição de número 1, nós temos a figura do shofar. Mas vamos detalhar o que é um shofar. Escute esse som aí, ó. Esse é o som do shofar. O shofar, como instrumento musical, ele não tem assim muito valor, não. O shofar não produz sons delicados como um clarim moderno. A trombeta não tem qualquer outro instrumento de sopro. O shofar, não é instrumento musical. Não é usado por prazer e divertimento. Longe disso. Ele tem um sentido muito mais profundo. Ele é um chamado para o arrependimento. O shofar, ele emite 3 sons característicos. O primeiro é o tequiá, um som contínuo, um longo suspiro. O segundo é o shevarim, são 3 sons interrompidos como se fosse um soluço. Aí tem o teruá, que são 9 ou mais, sons curtíssimos, como suspiros entrecortados em prantos. Estes sons do shofar evocavam e expressam sentimentos de profundo pesar pelas más ações que cometemos no passado. O shofar era a trombeta nacional do povo de Israel e aparece na Bíblia sendo utilizado nas convocações do povo em ocasiões militares ou religiosas. O toque do shofar, ele tinha um significado importante nas festividades judaicas, especialmente nas celebrações do início do ano, aquele ano novo civil, na chamada Festa das Trombetas. Mas o principal uso era com fins militares, e especialmente durante uma guerra para soar um alarme ou então um sinal de perigo. Mas vamos tratar aqui do Ezequiel, o atalaia de Deus. Tem um destaque na revista que eu quero trazer para vocês, que eu achei interessante compilar e trazer para cá. E diz ali o texto, abre aspas, Ezequiel foi um profeta, um sacerdote, que durante o cativeiro na Babilônia viveu entre os exilados judeus. No tempo de Ezequiel, Nabucodonosor foi um importante imperador babilônico que governou entre os anos de 604 a 592 a.C. e conquistou o reino de Judá, obrigando então o novo rei a se submeter ao Império Babilônico. Nessa invasão, Nabucodonosor deportou vários sacerdotes oficiais e membros da nobreza judaica para a Babilônia. Ezequiel, com cerca de 25 anos, foi um dos exilados. Ele era de uma família de sacerdotes, mas não teve a oportunidade de servir no templo. Ezequiel ele foi levado à Babilônia na segunda deportação de Judá. Ele e os companheiros deles foram separados do templo, de forma que muitas de suas profecias estão justamente relacionadas ao templo e ao seu significado como Israel.
O propósito do ministério dele tinha por objetivo fazer com que a geração nascida no exílio não esquecesse do mal causado pelos pecados nacionais que tinham rebaixado Israel pelas predições de uma restauração nacional sob a monarquia da linhagem de Davi. Tudo isso está ali na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 255. Aí, por ordem de Deus, Ezequiel fez vários gestos simbólicos para ilustrar o que iria acontecer. Por exemplo, ele construiu uma miniatura de Jerusalém e a cercou para mostrar que a cidade ia ser sitiada. Um dos feitos deles foi a construção dos famosos jardins suspensos da Babilônia. Nabucodonosor fez a construção do jardim suspenso da Babilônia para agradar a esposa Amitis. Ezequiel também racionou a sua comida, simbolizando a falta de comida durante o cerco. Tudo isso ele fez a Nabucodonosor. Os atos que Ezequiel realizava em público eram proféticos. As profecias de Ezequiel eram praticamente todas de julgamento pelos pecados dos israelitas. Por quê? Porque o povo tinha se desviado do seu Deus, cometendo pecados terríveis. E, em breve, então, eles iriam ser castigados. O templo de Deus, junto com o resto de Jerusalém, seria destruído e o povo seria morto ou levado para o exílio. Um dos pontos mais importantes do livro de Ezequiel é justamente que trata do encontro dele com Deus. Diz o texto ali, abre aspas, no dia 5 do 4º mês do ano 30, eu, sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. É justamente o primeiro versículo do primeiro capítulo do livro dele. Agora notem que Deus ele se manifesta para os que ele escolhe para cumprir uma tarefa. Se você ler lá em Ezequiel, justamente o primeiro capítulo do 1 ao 3, nós vamos ver primeiro as circunstâncias em que Ezequiel ele teve essa visão. Presta atenção. O ano era 603 a.C., período em que Ezequiel estava na Babilônia morando com outros exilados perto do rio Quebar. O rio Quebar ele foi um antigo canal de irrigação na antiga Mesopotâmia e era situado a uma pequena distância do rio Eufrates, como se fosse o braço do rio. Ele se separava do rio Eufrates, depois se unia com ele novamente. Aí, olhando para o deserto, Ezequiel ele coloca os olhos dele, fixa os olhos dele no horizonte. E quase sem acreditar no que está vendo, ele arregala os olhos. Ali perto do horizonte uma tempestade estava se formando. Mas não era uma tempestade qualquer não. O cabelo e a roupa dele se agitavam violentamente. Um forte vento. E então ele viu uma nuvem enorme. Dessa nuvem saem relâmpagos, raios, e o brilho dela lembrava assim como se fosse de ouro e prata derretidos. Aí diz o texto que conforme a nuvem vai se aproximando rapidamente de Ezequiel, ele ouve um som que fica cada vez mais alto, um barulho que parece um grande exército marchando. Está ali no capítulo 1 do 4 e também no 24. Aí qual foi a reação dele? Qual foi a reação de Ezequiel? Preste atenção no texto. Olha como é que ele narra a reação dele. Abre aspas. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia, homem mortal, fique em pé, eu quero falar com você. Parece aqui, ficar em pé, nesse contexto, é estar sendo convocado para uma missão. E Deus, ele nos capacita para isso, ele nos coloca em pé. Aí na sequência aqui do texto, nós lemos. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. Ezequiel ele precisava da ação do Espírito Santo na vida dele para cumprir a grande missão e profetizar a casa rebelde de Israel. Quando Deus falou para Ezequiel pôr-se em pé,
Ele se encontrava em cativeiro. E cativeiro é símbolo de escravidão, sofrimento, prisão, momento de dificuldade, onde a liberdade é restringida e onde não se tem direitos. Então foi neste momento que os céus se abriram e ele teve então as visões de Deus. E para você eu faço uma pergunta. Qual é o seu cativeiro? O que tem levado a você a ficar prostrado? Qual o porquê desse teu comodismo? Faça uma autoavaliação, faça uma autocrítica. Deus naquele momento vem como um agente vivificador para Ezequiel e ordena a ele então uma ação: ponte em pé. Pôr-se em pé, meus irmãos, é sair de uma posição de comodismo e buscar novos horizontes, ter novas perspectivas. A ação do Espírito de Deus em nossas vidas é sempre de nos pôr em pé, como foi no caso de Ezequiel. Põe-te em pé. Isso é que é dentro do texto do livro de Ezequiel. Diz assim: e eu ouvi a voz dizer: homem mortal, eu estou te mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Quer dizer, Deus deu uma tarefa para Ezequiel. E quando Deus nos entrega uma tarefa, nós temos que ficar em pé e cumprir aquela tarefa. Deus, na imensa bondade dele, ele se preocupa em avisar ao povo que não está assim muito satisfeito com o comportamento dele, não, do povo. Mas Deus faz um alerta. Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Então, quando Deus te colocar numa tarefa, não tenha medo de enfrentar. E continua o texto: eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles deem a atenção ou não. Eu reforço, a gente tem que falar porque Deus manda falar. Continua o texto: lembre-se que eles são teimosos. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Às vezes a gente quer ser teimoso quando Deus nos chama para uma tarefa. Segue o texto: abra a boca e coma o que eu vou dar para você. Aí Ezequiel viu uma mão que se estendia para ele, segurando um rolo. Ela o desenrolou e viu que os dois lados haviam coisas escritas. E o que estavam escritos ali eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Todo esse texto está ali no livro de Ezequiel. Agora no capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Eu sempre recomendo que depois vocês façam uma leitura mais aprofundada desses textos, para uma maior compreensão daquilo que nós estamos apresentando aqui. Vamos pular agora lá para o capítulo 3 do Ezequiel. Lá para o capítulo 3 de Ezequiel. Vamos ali dos versículos 16 ao 21, que diz ali assim, ó: depois desses 7 dias, o Senhor Deus falou comigo assim: homem mortal, eu estou te pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. Deus chamando Ezequiel para a tarefa. Aí segue o texto: se eu anunciar que um homem mau vai morrer e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador e você será responsável pela morte dele. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. Quer dizer, nós temos que cumprir isso aí, temos que avisar, temos que ser atalaias de Deus. Segue o texto: se um homem direito começar a fazer o mal e eu o puser numa situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos pecados dele e eu não lembrarei do bem que ele fez. E você será responsável pela morte dele.
Se você avisar um homem direito para que ele não peque, se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo e você também não morrerá. Confira ali no Ezequiel 3, 16 ao 21, como Deus coloca as coisas para que a gente realize com muita responsabilidade, mas também, preste atenção, Ele nos cobra. Ele nos cobra. Ele quer que a gente faça a coisa bem direitinho. O Ezequiel, ele era diferente dos profetas anteriores. Lá o exílio e o ministério dele foi geralmente dirigido a ajudar ou a Israel. Ezequiel é a voz de Deus para toda a casa de Israel. Em termos gerais, o propósito do ministério dele é de conservar perante a geração nascida no exílio a lembrança do mal causado pelos pecados nacionais que tinham rebaixado Israel pelas suas predições de uma restauração nacional sob a monarquia de Davi. Concluindo, o livro de Ezequiel, além de ter profecias chocantes na forma representativa do profeta, ele também é cheio de visões de Deus reveladas ao profeta. Esse livro também tem sua parte escatológica, que se identifica como o Apocalipse. Ele contém vários pontos de semelhança com o livro do Apocalipse. A visão dos 4 querubins, o rolo sendo dado para comer, o Gog e Magog, a Nova Jerusalém, o rio de águas vivas. Enfim, ele trata-se, o livro de Ezequiel, assim, como se fosse um dos maiores livros canônicos e escatológicos. Ezequiel, atalaia de Deus. Você e eu, nós também temos funções de atalaia. Nós temos por obrigação anunciar a palavra de Deus a todo o povo. Nós precisamos fazer tocar as nossas trombetas, ou seja, usar a nossa voz, os nossos meios de comunicação para levar a palavra avisando que um dia cada um de nós e todos nós vamos prestar contas. Nós somos atalaias de Deus. Amém? Fique com Deus. Até a próxima.